Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Diego, professor de Filosofia e Sociologia, e na aula de hoje a gente prosseguir com a caminhada que nós iniciamos nas aulas anteriores. Lembrando que das aulas anteriores eu estou considerando tanto as presenciais quanto o vídeo anterior, que foi a primeira videoaula desde o início do isolamento social. O tema da aula de hoje tem relação com todos os conceitos que foram trabalhados anteriormente. Portanto, quando você vê aí o tema da aula, né, na sua tela, vertentes éticas e a estrutura de um ato moralmente avaliável, eu sei que você fica um pouco assustado, porque é um monte de palavra difícil, mas é bem mais simples do que parece. Tudo bem? A ideia é simples. Eu quero que vocês prestem atenção e tentem relembrar dos conceitos que foram trabalhados até então. Toda teoria ética, toda reflexão ética tem como finalidade avaliar se uma ação está correta, independentemente das regras morais, independentemente das leis, né, ou seja, dos conjuntos normativos. O que uma teoria ética quer fazer é criar um critério e justificar esse critério para que esse critério possa ser usado para avaliar uma regra normativa, seja ela lei ou não, ou uma ação. Confere sim ou não? Claro que sim. Uma teoria ética quer dizer se uma ação está correta ou não, independentemente das noções culturais de certo e errado. Bacana. Só que antes da gente entender com mais clareza como uma teoria ética faz isso, a gente tem que primeiro entender o que é um ato que pode ser qualificado como certo e errado. E é aqui que a gente inicia a nossa unidade, entendendo qual que é a estrutura de um ato moralmente avaliável. Vamos lá. Quando nós falamos de uma ação, de um ato, aqui no caso é a mesma coisa, existem duas modalidades diferentes. Um ato que pode ser moralmente avaliável ou qualificável, né? Um ato que pode ser considerado como certo ou errado, moral ou imoral, e uma ação que não pode ser qualificada dessa maneira. Eu falei sobre isso no vídeo da aula anterior, quando eu falei sobre uma ação amoral. Andar de bicicleta, por exemplo, é uma ação amoral. É pedalar, conseguir o equilíbrio, etc. e tal. Não dá para você qualificar como certo ou errado. Tem como você qualificar como eficiente ou ineficiente. É eficiente quando você anda, quando você consegue. É ineficiente quando você não consegue, tem que colocar a rodinha lá atrás. Mas não é um ato que pode ser moralmente avaliado ou moralmente qualificado. Portanto, quando a gente fala de uma ação moralmente qualificável, a gente está falando daquele tipo de ação onde você pode considerar que está certo ou errado. Bacana? A partir, obviamente, dos conjuntos normativos, e como vocês vão ver, uma teoria ética tenta fazer essa avaliação além dos conjuntos normativos. Mas fiquem calmos que a gente vai chegar lá. Primeira coisa, então, é você entender o que é um ato moralmente qualificável. É um ato que pode ser chamado de certo ou errado. Tranquilo? Bacana. O que uma teoria ética ela quer fazer? Ela quer criar um critério para que você possa julgar essa ação para além dos conjuntos normativos. As regras morais, as leis e o código de ética, que são os três maiores conjuntos normativos, eles vão dizer se uma ação está correta ou incorreta. O que uma teoria ética quer fazer é criar um critério que valha para todos os tempos históricos e para todas as culturas. Para você entender isso, porém, a gente tem que dar um passo atrás e entender quais são os elementos que compõem uma ação moralmente qualificável. Temos aqui uma ação qualquer, sei lá, desobedecer o professor. Isso é uma ação moralmente qualificável, ou seja, você pode dizer que desobedecer o professor está certo ou errado. Mas quais são os componentes dessa ação? Quais são os elementos através dos quais essa ação está envolvida e relacionada? Muito simples. Primeiro, se uma ação é realizada, você tem alguém que a realiza. Em filosofia, nós chamamos esse alguém de agente. Então, a teoria ética quer avaliar uma ação, mas não se esqueça que essa ação é produzida por um agente. Tranquilo? Ele é um componente da ação moralmente qualificável. Beleza. Só que além daquele cara que produz a ação,
nós temos um outro elemento. Nós temos um outro componente que está envolvido nesse processo. E esse componente, em filosofia, é o princípio norteador da ação, ou simplesmente princípio. No dia a dia, nós chamamos esse princípio de intenção do agente. Então, vamos entender aqui, para que uma ação seja realizada, uma ação moralmente qualificável, você tem um agente envolvido e você tem um princípio que orientou a ação do agente, um princípio que norteou a ação do agente. Só que tem um outro elemento que também é importante, que está envolvido com o processo de ação moralmente qualificável. E que elemento é esse? A consequência que surge da ação. Galera, sempre que eu falar de avaliar uma ação como certa ou errada, sempre que eu falar de uma ação moralmente qualificável, que inclusive eu não falei não, a ação moralmente qualificável às vezes é chamada de ação moral. Não significa que ela está correta, significa que ela é moralmente qualificada. A galera tipo abrevia, tudo bem? Quando a gente fala então de uma ação moral, ou seja, uma ação moralmente avaliável, qualificável, nós estamos falando de um processo onde há um agente envolvido que praticou a ação a partir de uma intenção, a partir de um princípio, e essa ação, por sua vez, produziu uma consequência. Por que é importante entender isso? Para a gente entender uma outra parte do título dessa aula, que é vertente ética. Porque você só vai conseguir entender o que é uma vertente ética entendendo esses três elementos: o agente, o princípio e a consequência. Do que eu estou falando? Muito simples. Pense em todas as teorias éticas que foram elaboradas ao longo dos 27 séculos de existência da filosofia. Imaginem quantos critérios já foram elaborados para tentar avaliar uma ação. São muitos. Só que não dá para a gente estudar todas essas teorias, não. Por esse motivo, os historiadores do pensamento, a galera que produz história da filosofia, a galera que olha para as teorias que foram elaboradas e tentam torná-las mais simples para serem estudadas, essa galera criou 3 vertentes éticas para a gente estudar filosofia moral. O que é uma vertente ética? Pensem numa vertente como um conjunto, e dentro desse conjunto tem um monte de teorias. É como se ao longo da história do pensamento, zilhões de teorias éticas, zilhões foram elaboradas. Para a gente poder estudá-las, os estudiosos de filosofia separaram elas em 3 grandes grupos, a partir de características em comum. E esses 3 grandes grupos são chamados de vertentes éticas. Então, uma vertente ética é um conjunto de teoria. Tudo bem? Um conjunto de teorias éticas. E o critério que os estudiosos de filosofia utilizaram para criar essas vertentes foram exatamente esses polos que estão relacionados com a ação moral. O agente moral, o princípio moral e a consequência moral. Portanto, o pensamento ocidental separou todas as suas teorias éticas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, chamado Ética das Virtudes, que tem dentro de si um monte de teorias que tem uma coisa em comum, que eu vou explicar para vocês. Um segundo grupo, chamado Ética Deontológica, que tem dentro de si um monte de teorias que tem uma coisa em comum, que eu vou explicar para vocês. E um outro grupo de teorias, que ficou chamado como Vertente Ética Consequencialista, que tem dentro de si um conjunto de teorias que tem algo em comum, que eu vou explicar para vocês. Vamos então começar com a ética das virtudes. Vamos lembrar, chamamos de ética da virtude um conjunto de teorias que possuem uma característica que eu vou explicar para vocês. A ética das virtudes não é uma teoria, é um conjunto de teorias. É uma vertente ética. Tudo bem. O que é uma ética das virtudes? Chamamos de ética das virtudes toda e qualquer teoria que tenta validar uma ação, tendo como foco o agente que produziu a ação. Uma teoria ética das virtudes, ou uma teoria pertencente à vertente ética das virtudes,
ela sempre vai criar um critério que tenta dizer se uma ação é correta ou incorreta a partir de alguma qualidade que está presente no agente que a produz. A gente vai estudar, ao longo do ano, a ética aristotélica. E aí você vai entender isso com mais clareza, tá? Aqui é hora de entender só superficialmente. Um exemplo típico de uma reflexão ética das virtudes, vamos usar aqui como exemplo uma coisa que está todo mundo falando, que é o BBB, mas se você não acompanha o BBB 20 não tem problema, você pode pensar em outras situações, mas existem algumas situações no BBB 20 em que as pessoas tentam dizer que a ação que elas realizaram está correta e elas fazem isso através de uma ética das virtudes. Por exemplo, suponhamos que eu sou ali um participante do BBB e alguém chega para mim e fala assim, olha, você vai sair no paredão de terça-feira, você tem 30 segundos para se defender. Por que você merece ficar na casa? Aí eu falo assim, olha, eu mereço ficar na casa porque eu sou verdadeiro, porque eu sou sincero, porque eu sou humilde, porque eu sou honesto com o público. Pausa. Olha que interessante, eu estou tentando validar uma ação. Eu estou dizendo que as minhas ações são positivas. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz isso, por exemplo, dizendo que eu sou verdadeiro. Ser verdadeiro é uma qualidade que está presente em mim, o cara que produz a ação. Eu disse que eu estou correto, que a minha ação é correta, porque eu sou sincero, porque eu sou humilde, porque eu sou honesto. Conseguem perceber que em todos os casos eu estou me referindo a qualidades presentes a mim e eu estou dizendo que essas qualidades tornam minha ação algo correto? Observem, eu estou realizando uma reflexão que está alinhada com a ética das virtudes. As éticas das virtudes, elas tentam dizer que uma ação é correta, tentam validar a ação, tendo como foco qualidades presentes no agente. Fiquem tranquilos, quando a gente estudar as teorias isso vai ficar mais claro. Tudo bem? Por enquanto é só em linhas gerais. Vamos lá. Segunda vertente ética, de ética deontológica. A palavra deontologia aqui, ela vai se referir à intenção, ao princípio que orienta a ação. Como vocês são muito mais espertos do que eu era na idade de vocês já entenderam que uma ética deontológica tenta dizer que uma ação é correta, tenta validar uma ação a partir da intenção presente no indivíduo que praticou a ação na hora em que ele estava praticando. É diferente da ética das virtudes. Na ética das virtudes não é a intenção do agente. É se o agente foi honesto, se ele foi verdadeiro. A intenção não é importante. O que é importante é a qualidade presente nele. Em uma ética deontológica, o que vai validar a intenção, o que vai validar a ação é a intenção do sujeito. Então, reflexões típicas da ética deontológica. Eu digo que minha ação é correta porque eu não tive a intenção de prejudicar, porque eu não fiz por maldade. O que eu fiz querendo te ajudar. Observem, o que valida a ação, o que torna a ação correta, é a intenção presente no sujeito. E por último, a ética consequencialista vai focar na consequência, o nome já diz. E ela vai tentar validar a ação focando na consequência. Voltando lá no exemplo do BBB, suponhamos que eu faço uma coisa abominável. Eu, sei lá, invento um boato a respeito de alguém lá de dentro. E aí quando alguém me questiona, fala assim, cara, o que você fez não é legal. Eu falo, cara, eu fiz isso tentando proteger o meu amigo. Observem, eu estou tentando validar a ação, dizendo que a ação está correta por conta da consequência que dela deriva. Tranquilo? Para finalizar, galera, a grande diferença entre as três vertentes éticas que eu apresentei e que a gente vai aprofundar ao longo do ano, a gente vai estudar um exemplo de cada uma dessas éticas, por enquanto são só alguns conceitos básicos, mas a diferença entre elas é a convicção que cada uma delas tem do que torna a ação correta. Tranquilo? Enquanto uma ação, uma teoria consequencialista diz que é a consequência da ação que deriva a ação, que valida a ação, uma ética deontológica vai dizer que é o princípio. E uma ética das virtudes vai dizer que é o agente. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro.
fiquem tranquilos, eu sei que ainda está um pouquinho superficial, mas a gente vai aprofundar ao longo do ano. Tudo jóia? Um abraço para vocês, galera!